Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula do nosso Let's Branding aqui da Viver de Ócio. Muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira etapa aí, né, do branding, que é justamente o planejamento e o briefing, né, que é aquela busca incansável que a gente tem de conseguir definir um modelo de briefing que seja perfeito, que alcance, né, as nossas expectativas, que alcance as expectativas de quem ali na criação vai receber esse documento. Então, hoje é a nossa missão aqui no Let's Branding. Queria me apresentar para vocês. Meu nome é Yasmin Corbo, eu sou mestre em economia criativa, sou planner raiz há muito tempo que eu trabalho nessa etapa, né, de briefing e de redação também. Já participamos, temos compartilhado com vocês, né, diversos cases que a gente participou, dentre eles Unicef, Natura e tantas outras marcas também autorais que a gente, aqui pela OSSO, vem participando, né, cada um participando de algum case específico, mas temos muito que compartilhar para vocês aqui hoje. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Sejam bem-vindos. E aí eu já quero começar a falar de planejamento para vocês com a seguinte frase desses caras aí que são grandes nomes da comunicação, né? Quando a gente fala em planejar, a gente está falando aqui de planejar campanha, planejar comunicação como um todo, tá? A gente não está falando de planejamento de produto nem de serviço, porque isso já é uma outra etapa, na verdade é uma etapa anterior a essa, né, onde a gente precisa ter uma visão diferente, né, uma visão mais técnica, e aqui a gente está trazendo para vocês uma visão de processo de comunicação mesmo, então a gente está levando em conta de que esse produto, esse serviço, essa marca, ou já existe ou está realmente em fase de construção. E aí nessa frase, né, do Al Ries, ele vai dizer que ser completamente inédito é um desafio grande, né, quase impossível, porque a gente que trabalha com criatividade, a gente busca isso, né, o tempo todo, a gente persegue isso. E isso é uma crença que por vezes limita, né, o nosso processo criativo, porque a gente fica buscando algo que ainda não existe, a gente fica ali naquele processo de tentar inventar a roda, né? E quando a gente fala de planejamento, a gente está falando ali de posicionar essa marca, posicionar essa marca mesmo num mercado que já existe, num universo que já existe, num cenário que já existe, mas que por vezes não vai ser, né, um cenário de inovação, um cenário que realmente permita que essa marca venha com algo muito novo, né? Como eu falei, inventando a roda. Então, a gente precisa entender que o nosso papel aqui nessa etapa é pegar o que já existe e reinterpretar. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de um trabalho de redação, né? Um trabalho de fazer as coisas ali começarem a existir através do texto. E aí é muito importante a gente entender que não é uma área, né, da comunicação, uma área da criatividade isolada. É uma área que vai mexer com diversos campos, né? E quem é planner ou quem precisa, né, dessa habilidade para poder prosperar aí no seu mercado, seja para uma marca pessoal, ou seja, trabalhando com marcas de outras pessoas, é muito importante você entender de que o planejamento ele requer muita sensibilidade, principalmente humana. Então, eu já puxo aí para essa nossa fala, essa nossa filosofia, né, essa nossa abordagem aqui na OSC, que acredita que planejar é uma etapa que envolve muitas coisas, muitos campos das ciências humanas, né? Envolve cultura, percepções sociais, estratégia, sim. É muito importante a gente falar que a gente está aqui abordando, né, num espectro assim conceitual, mas que é muito importante ser levado em consideração uma visão de mercado, né, na hora de você planejar, e a busca por coesão e sinergia, que é algo que é uma crença muito particular nossa aqui da OSSO, né? A gente entende que o briefing é um momento realmente de pegar as referências materiais e tentar gerar uma sinergia, tentar gerar um entendimento, né? Uma harmonia ali entre elas e aquilo que já está sendo construído em texto, porque dentro dessas coincidências, daquilo que você vai jogar ali
e a gente vai trazer uma ferramenta prática para você nessa aula, você vai encontrar caminhos cognitivos, né? O que são caminhos cognitivos? São aqueles caminhos na nossa mente, né? Que eu, quando penso, eu consigo raciocinar daquela maneira e eu entendo que aquilo para o meu cliente pode fazer muito sentido também. Então, se você já foi pego aí por uma frase, né? Antigamente o marketing falava muito de slogan, hoje a gente fala de proposta de valor. Uma proposta de valor muito bem definida, que pega em você, que toca no seu coração, que inclusive é algo que para você é fácil de decorar, é sinal de que alguém fez esse trabalho, né? De pegar aquilo que já existe na sua mente e trabalhar de maneira harmônica para que chegasse até você com uma comunicação aí sinérgica, uma comunicação que gera uma conexão com você. E aí eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre essas etapas aí que eu coloquei no nosso slide, né? E a gente vai dividir aí em 3 grupos. O primeiro seria essa parte de cultura e percepções sociais. Quando a gente fala de planejar, parece que é um trabalho muito frio, muito técnico, e a gente está falando, na verdade, de um trabalho de exploração, né, de um trabalho antropológico, levando em consideração que a primeira etapa ali, quando o cliente chega, você tem o contato com ele, você tem, né, o corpo a corpo ali, a conversa, você tenta entender o que está na cabeça dele, e a próxima etapa, a etapa posterior a isso, é justamente a etapa de você escrever. A gente está falando ali de um momento de você pegar tudo que foi falado e trazer para realidade ali da criação. Então é muito importante entender, ter sempre um pé no mercado, mas ter um pé no ser humano, né? Ter um pé ali, uma visão que olha para o mercado, que olha para aquilo que gera conexão, para aquilo que já funciona, mas também olhar para o ser humano envolvido no processo, né? E aí é muito importante você ali no seu processo, seja com o seu cliente ou com a pessoa que está ali, de repente o seu sócio, a pessoa que está ali compartilhando dessa marca com você, você perceber a linguagem utilizada. Uma grande fonte de insights para esse processo de planejamento é justamente você ver como as pessoas explicam as coisas. Então, você vê como o seu cliente explica o que ele faz, o que a marca dele faz para você. Se ele te explica de uma maneira e essa maneira é funcional, ela te fez entender, você já tem ali uma boa ferramenta de texto, de redação, para poder seguir em frente, lógico, né, sendo refinado, sendo jogado também para a linguagem do seu cliente, porque talvez o seu cliente seja diferente, né, seja uma persona diferente da pessoa ali que está gerindo a marca, mas você já tem ali uma fonte de insights relacionados a palavras, e a gente está falando aqui de planejamento de texto, você vai precisar de muitas palavras daqui para frente, você vai perceber isso, né? É muito importante perceber a cultura, e eu sempre trago essa impressão do nosso antropólogo Roberto da Mata, que diz que cultura é um jeito de fazer as coisas. Então, quando a gente fala de consumir, a gente está falando de um jeito de comer, um jeito de usar o celular, um jeito de assistir, né, um streaming, enfim, uma maneira de fazer as coisas. E é muito importante que você tenha essa visão, que você tenha esse olhar antropológico, esse olhar comportamental para tentar buscar isso do seu cliente, se for o seu caso, né, ou tentar buscar isso mesmo de quem está ali gerindo essa marca, e você está aí com essa missão de fazer o planejamento dessa comunicação para essa pessoa, né, esse planejamento dessa marca para essa pessoa. Então, perceber o jeito que a pessoa utiliza o produto, o jeito que a pessoa utiliza o serviço, o jeito que a pessoa fala sobre a marca, tudo isso é fonte de insight para você daqui para frente, porque você vai precisar entender como a pessoa usa, como a pessoa identifica aquilo e também como ela expressa, como ela traduz aquilo dentro da mente dela. Quando a gente fala de consumo, a gente nunca está falando de um processo linear, a gente está falando de um processo de execução e de projeção. Então, eu faço, eu consumo, mas de alguma maneira o que eu espero daquilo e a forma como eu me vejo dentro daquele processo é um pouco diferente, porque a gente consome para ser também. A gente consome como uma forma de se pertencer. Então, isso precisa ser levado em consideração também aí nesse momento de perceber, né, de ter essas percepções sociais. Como eu falei, é muito importante a gente sempre ter um pé, né, dentro,
e também fora. Então, sempre perceber o mercado, né? Qual mercado o seu cliente ou a sua marca está inserido. Quais são as últimas tendências, assim, quando você joga lá no Google o nome, né, do mercado que você está inserido, o que que aparece? Quais são as últimas notícias de grandes editoriais aí, de editoriais de confiança, quais são as últimas notícias que aparecem? Como que o seu negócio está reagindo à pandemia? Isso tudo a gente está falando de cenário, de contexto, porque a gente não pode criar uma marca fora sem os pés no chão. A gente precisa criar uma marca que está num lugar, que está num contexto. E o contexto hoje é a pandemia. Então, se você faz parte lá da nossa comunidade, nosso coletivo, você já assistiu uma aula minha sobre mapa de empatia que fala justamente sobre centrar essa empatia, que é algo que tem sido tão falado no momento que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo esse ano que não tem previsão aí, essa situação não tem previsão de acabar. É importante você levar isso em consideração. E perceber também os parâmetros de consumo. Ainda que esse mercado mude, mas existe uma linha ali que é muito estável, né, que é a forma como as pessoas consomem determinados segmentos, determinados produtos, determinados serviços, determinadas marcas. Quais são os parâmetros? De maneira comum, de maneira clássica, como que a pessoa consome aquilo que você está planejando, aquilo que você está trazendo aí como objetivo para a tua comunicação. Geralmente, como isso acontece? A gente vai pegar isso como uma maneira de ter mapeado e vai utilizar isso para surpreender, para melhorar, para otimizar esse processo aí clássico, mas é muito importante que você saiba como a coisa funciona hoje. E aí, a gente fala um pouco também sobre estratégia e valor, que parecem coisas aí, né, extremamente opostas, mas são coisas que andam junto, porque quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de táticas, né, de maneiras de se chegar a um objetivo de comunicação ou a um objetivo de consumo. E o valor é uma estratégia, né? Construir valor é uma estratégia positiva, uma estratégia boa, bem sucedida para esse processo aqui que a gente está trazendo para vocês de branding. Então, quando a gente fala de atributo versus benefício, quero perguntar para vocês sabem qual é a diferença? Atributo é o que você define como, né, estratégia para alcançar o seu cliente. Então, você sabe que né, uma TV com uma determinada tela é um atributo bom para um produto. Mas o seu cliente, talvez ele não vá perceber esse atributo da mesma maneira que a gente aqui do branding percebe. Então, ele vai receber isso como benefício, ele vai receber isso como, né, no exemplo da TV que eu dei, como uma imagem melhor, como uma imagem mais limpa. Então, perceber, né, e trabalhar, traduzir esses dois olhares é papel de quem planeja, é papel de quem está nesse ponto aqui, né, do branding, de planejar, porque a gente precisa entender que o atributo que a gente define para o nosso produto, serviço ou marca chega para o cliente de outra maneira. Ele quer saber o que aquilo soluciona na vida dele. E isso já é aí uma grande ferramenta de insight para você também, né? É muito importante você, a partir dessa visão, você ver a diferença do valor percebido para o valor real. Então, às vezes, aquilo que tem muito valor para você, enquanto criativo, né? Porque aquilo te deu trabalho, aquilo é algo que você está investindo. Talvez esse valor não seja tão percebido para o seu cliente. E isso é um olhar que a gente tem que exercitar o tempo todo, de se colocar no lugar do cliente. A gente fala muito aqui, né, de design centrado no ser humano, então a gente está falando de olhar para o cliente, olhar para o usuário como fonte de criatividade, fonte de insight. Então a gente precisa perceber isso, né? Já está aí, ó, Human Centered Insight. A gente precisa treinar o nosso olhar de planner, de pessoa que está ali planejando para o branding, de ser esse olhar centrado no cliente, porque aí você vai conseguir chegar aí no nosso terceiro tópico, que é justamente perceber as motivações que já estão extrinsecadas. O que isso quer dizer? A motivação que está lá dentro do coração do teu cliente, do teu consumidor, ela chega, né, na ponta do iceberg de uma maneira diferente. Então, ele vai narrar essa motivação
de um jeito que você ali, que está tratando o consumo como algo técnico, né, como algo que precisa acontecer, como um objetivo de comunicação, não percebe. Então, o cliente, ele é a sua fonte principal de insight. E aí agora a gente vai começar a trazer para vocês um pouco sobre coesão e sinergia, e daqui a pouquinho eu já vou trazer uma ferramenta para você, que é uma ferramenta visual, de briefing visual, para que você consiga pegar tudo isso aí que você está anotando e realmente executar, tá bom? Quando a gente fala de posicionamento de marca, a gente trouxe lá uma galera que é muito, né, no início dessa aula, uma galera que é muito boa nisso, né, o Al Rise, é um cara de posicionamento, é um autor de posicionamento. A gente está falando de um lugar que essa marca ocupa na mente desse consumidor. E é muito importante você entender que esse lugar, ele não é um lugar que, né, só diz respeito ao produto ou exatamente aos limites ali geográficos, né, onde essa marca ela está plantada. Não, o posicionamento é realmente você ter uma mensagem, uma narrativa, e é por isso que eu falo para você que o trabalho de planejamento é um trabalho de texto, uma narrativa que seja eficiente e sustentável, no sentido de hoje fazer sentido, daqui a 5 anos continuar fazendo sentido, daqui a 10 anos você conseguir pegar essa mesma narrativa e transformar em algo mais profundo, mas sempre seguindo a mesma linha, de maneira que você consolide o posicionamento da sua marca. E uma grande ferramenta, né, que é a ferramenta mais simples, mais antiga, mais utilizada na história do mundo e que é a mais efetiva, são as histórias. Então, como eu falei, a gente está aqui falando para vocês um trabalho de texto que precisa ser feito, né? Você não precisa ser redator para fazer isso, mas você precisa ter tranquilidade de escrever, de ter uma liberdade criativa para colocar todas as palavras que você precisa colocar nesse momento, no momento de planejar a sua marca. E desenvolver essas histórias vai te dar insumo para daqui a pouquinho, no futuro, você justamente conseguir desenvolver narrativas extras na comunicação dessa marca. O que isso significa? Tudo dentro de um planejamento de branding, né, de marca, precisa comportar a jornada dessa marca. Né? Então, você começa com um serviço, com um produto, e você entende que vai haver crescimento, ou então vai haver um desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, ou novas marcas, né? Marcas ali daquela família, dessa arquitetura de marca, e você precisa, nesse momento, reunir esses insumos de texto, de significado, de impressões ali sobre a maneira como essas pessoas consomem, sobre a maneira como essas pessoas vivem, para que você consiga, a partir disso, desenvolver novas experiências. Então, essas narrativas extras são histórias que você vai contar a partir de novos produtos, novos serviços, ou a partir de campanhas, ou a partir de parcerias. Tudo isso você tem que entender como histórias que você vai contar. E quando a gente fala de história, a gente está falando de redação de texto. Isso tudo vai fazer com que você tenha ali uma fonte ali de insumos de texto, de redação, e que depois você vai ver nas próximas aulas como que a gente vai conseguir transformar isso em referência estética, como que a gente vai conseguir transformar isso em texto, redação para mídias sociais e tantas outras coisas que você vai agradecer por ter assistido essas aulas e conseguir fazer lá no final, né, um manual, um lugar ali onde você consiga acessar tudo sobre essas marcas, tá bom? E aí eu já quero trazer para você, se você está no nosso grupo no Let's Branding, você vai ter acesso a esse material de apoio, tá bom? Esse material é um briefing visual que foi desenvolvido pela Ócio, é o briefing que a gente usa internamente, tá? Para o desenvolvimento de todas essas campanhas aí que no mês de outubro vocês estão tendo a oportunidade de ver que foram desenvolvidas por nós. E a gente começa pelos valores da marca. Então, quando a gente fala de valores, o que eu estou querendo dizer com isso? Basicamente, você definir adjetivos, qualidades, virtudes, elogios que podem representar essa marca, seja no imaginário do cliente ou seja na própria comunicação. Então, o primeiro exercício é um exercício, como eu falei, de redação, mas de palavras pontuais. Né? Se você está falando aí de uma marca de moda, de beachwear, por exemplo, você pode pensar em adjetivos como solar, como sofisticado,
como algo praiano ou não, algo que seja moderno, né? Um praiano moderno. Tudo isso pode vir, né, para essa parte aí da tabela que é a parte de valores da marca. O que isso vai acarretar aí no seu processo criativo? Quando você começa a desenvolver adjetivos, você começa a trabalhar aquilo que eu falei das projeções. Então você começa a perceber aquilo que você deseja que o seu cliente fale, e é muito importante você ter essa diferença entre o que eu desejo, como eu gostaria que ele elogiasse a minha marca, e ao mesmo tempo como hoje ele faz isso. Porque às vezes você está muito satisfeito com o resultado, mas você está vendo que aquilo que você projetou como marca não tem nada a ver com o resultado realmente, com o feedback que o seu cliente está dando. A segunda etapa, passando bem rapidinho aqui, a gente vai aprofundar mais isso nas próximas aulas, é a etapa de território de palavras. Se você é aí dessa área de branding, ou já estudou, já fez cursos, você com certeza já escutou esse termo de território de palavras, né, que vem justamente como uma segunda etapa aí dessa parte do briefing, que é muito maior, mas hoje aqui a gente tem que ser bem objetivo com vocês, que é justamente desenvolver o raciocínio sobre esses valores da marca. Então você definiu valores, adjetivos, formas ali que você gostaria que essa marca fosse, né, elogiada ou fosse trabalhada pelo seu cliente. E agora você vai escrever 4 palavras para cada um, que se relacionem com esses valores. E aí, liberdade criativa. É muito importante que você tenha liberdade nesse momento de escrever palavras que talvez aparentemente não tenham nem muita relação, mas que venham como algo forte, como uma identidade forte da marca, porque isso vai te ajudar mais para frente, tá bom? E aí a gente vem para a nossa segunda etapa, que é justamente desenvolver, né? Procurar mapear ali o universo dessa marca. A gente está falando de universo, a gente está falando de palavras, de redação. Então, nesse momento aqui, nesse esquema que a gente tem aqui no canto da página, né? Tá dizendo para definir uma palavra que mais representa a marca. Você definiu os valores, que é o ápice, né? O feedback positivo do cliente é o ápice que a gente busca em branding. Então, a gente começa por ele, começa por um elogio, por uma qualidade, por algo que esse cliente ele possa trazer de bom. E aí, daquilo, a gente esmiuça para uma série de outras palavras. E aí, agora, a gente vai pegar a palavra que melhor representa essa marca e colocar ali no meio como um sistema solar mesmo, por isso universo, tá? E aí, ao redor dessa palavra, você vai pensar em outras 6 que representem muito bem. Então, aqui você já está passando por um processo de refinamento dessa redação. Passadas essas 3 etapas, você vai para a nossa 4ª etapa, que é justamente você começar a desenvolver frases de essência. A essência é o DNA da sua marca. E o DNA, ele não tem relação, como eu falei lá no início da nossa aula, com você desenvolver algo novo, com você inventar a roda. Mas é você fazer talvez a mesma coisa que o mercado já está habituado a fazer, de uma maneira única, com identidade. E tudo isso depende da história, da maneira como você vai contar, né, a história. A gente tem diversos cases sobre isso, né? Por exemplo, a Adidas e a Nike vendem o mesmo produto, mas com narrativas completamente diferentes, e isso fica muito claro nas campanhas, na forma como cada um aborda o esforço, aborda o esporte, né? Aborda a relação com o corpo. Isso tudo fica muito claro, né? A própria relação com a moda. Então, isso é um exemplo claro de diferença de identidade e de DNA, né? Essência como DNA. E nesse momento você já vai ter aí, em sumo, muitas palavras para definir várias frases de efeito. E a gente não está falando de slogan, a gente está falando de frases de efeito. É muito importante que você seja norteado por uma liberdade criativa grande nesse momento, porque eu sei que a maioria de vocês talvez não seja redator profissional e talvez tenha aí uma insegurança na hora de escrever, mas escreva, abuse, como está escrito aí, dos recursos linguísticos e de criatividade, para que você tenha nesse momento liberdade com as palavras de escrever diversas coisas, diversas palavras e diversas frases, para daqui a pouquinho você utilizar isso de maneira mais refinada, de maneira mais trabalhada, conseguindo aí, gente, um bom material
Para as próximas etapas aí, que vem o mood board, né? Vem a parte de etapas de referência visual e tantas outras coisas que branding é bem extenso, né? E aí eu quero lembrar para vocês que o briefing é um processo muito complexo, né? Estratégico, arquetípico. Se você está aqui no nosso grupo do Let's Brand, se você está assistindo essa aula, você com certeza está. Saiba que a gente vai falar sobre teoria dos arquétipos e como você utilizar isso na comunicação da sua marca. É um processo narrativo, abstrato e que ao mesmo tempo tem que ser objetivo. Então, o nosso grande desafio aqui é pegar tudo isso de abstrato que a gente está construindo, com as palavras, com toda essa chuva aí de palavras e transformar em algo objetivo, para que chegue na comunicação, para que chegue ali na equipe criativa, né, na galera que vai colocar a mão na massa, que vai realmente desenvolver o logo, para que chegue de uma maneira objetiva. Então, quero lembrar para vocês que dia 29 de outubro, eu mesma vou dar uma aula para você sobre posicionamento de marca, vai ser ao vivo, construção de persona e definição de arquétipo. A gente falou hoje um pouco aqui sobre planejamento, sobre o que é essa etapa, e nessa aula ao vivo a gente vai trabalhar de maneira mais específica sobre arquétipo. Eu vou trazer para vocês a teoria, mas também uma maneira prática, com tabelas, formas de você interpretar isso, que você consiga utilizar nas marcas que você gerencia ou na sua própria marca, e como isso é rentável, como isso gera um valor e valor de rentabilidade para as marcas, também ajudando a construir esse cliente ideal, que é essa persona. Então, se você tem uma marca, se você gerencia marcas, não perca essa aula. A gente aqui na Ócio usa teoria dos arquétipos para as grandes marcas que a gente já construiu. Então, temos muito o que compartilhar com vocês. Tá bom, pessoal? Espero vocês lá. Agradeço a atenção de vocês e let's branding. Um beijo. Tchau, tchau.